Oi pessoal do Frio na Cozinha. Hoje nós vamos fazer uma reportagem muito interessante com algumas pessoas que estiveram na região serrana do Rio na época que aconteceu aquelas catástrofes, e elas vão contar um pouquinho pra gente a respeito de como tudo aconteceu, como foi importante estar preparado, quais foram algumas atitudes que elas tomaram diante da situação. Eu vou apresentar para vocês. Essa é a Irene, essa é a Silvia. A Silvia mora em... como é que é o nome da cidade? São José do Ribeirão. São José do Ribeirão. Na região de Bom Jardim, que fica em Friburgo. Sim, que foi bem aquela região que foi bem afetada. E essa é a Irene, que é daqui de Guarulhos, e ela estava visitando a Silvia na época da enchente. Ela de férias. Foram lá tirar férias e acabaram no virou uma aventura. Trabalharam mais que descansaram. E aí, como que tudo aconteceu? Vocês chegaram lá, tava tudo tranquilo, iam aproveitar as férias? Tava um sol lindo, tava tudo E o que aconteceu? A gente foi visitar uma amiga minha lá da cidade, né, e já tinha começado a chover, mas chuvinha fina, ninguém tava nem preocupado, né? Tinha algum aviso? Tem um rio que cruza a cidade, Sim. né? Então, mas ele estava baixo ainda quando a gente foi visitar. E tinha algum aviso? Não, nenhum aviso. Não, tava normal, era uma chuva normal. De verão, Não, né? de verão. Tava até fraca, pô. Tava até fraca. Tanto que a gente usou um guarda-chuva só, nós três um guarda-chuva. Tava mais uma amiga nossa, Simone, e normal, a gente tava indo tranquilamente, né? Quando a gente voltou à noite, a chuva tinha apertado um pouquinho e a gente cruzou a ponte, faltava mais ou menos 1,5 metro para transbordar. Mas isso na volta, às 9 horas da noite, né? Exatamente. Mas como a chuva também não estava muito forte, a gente achou que ia chegar na beirinha no máximo, não ia acontecer nada. A gente dormiu bem, a gente não viu nada. Não, e choveu, que a gente notou. Foi chovendo a noite inteira, não parava de chover. Como dormiu tranquila, choveu. E aí, em determinada altura da madrugada, eu me lembro que eu até acordei, eu escutei umas vozes de algumas pessoas, mas assim, deve estar acontecendo alguma coisa, mas nada, festa, né? Uma festa, alguma coisa, barulho assim, não tinha nem dormido. Quando eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu notei, eu fui acender a luz, não tinha luz. Eu ia ligar o celular, não tinha sinal no celular. Então assim... E eu ouvi o barulho do rio muito alto, aí como o rio era sempre mansinho, assim, Tava além do barulho da chuva, né, que continuava a chover, que agora estava um pouco mais suave de manhã cedo, mas tinha um barulho de água. Muita mesmo. gente falando. E Muita o gente que me falando. chamou a atenção é que do quarto onde eu ficava na casa da Silvia, tem uma janela que dá a vista para a rua de cima. E eu vi um monte de gente na rua de cima, assim, olhando para alguma coisa do outro lado. Tudo de guarda-chuva olhando ali. E eu falei assim, quando eu vi que não tinha luz e que não tinha sinal, eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente saiu e foi averiguar. Nossa. Quando a gente saiu e como a casa da Silvia fica numa rua alta, a gente foi descer a rua. Não tinha final da rua. O rio tinha quase metade da rua e você não via o centro da cidade. Tinha virado assim, era um rio assim com uma largura impressionante. Então o riozinho virou e tava arrastando tudo. Arrastando carro, árvore, palmeira, que é tronco grosso mesmo, levando. Levou carro, teve casas ali que desapareceram. Casa de 2 andares, a água estava assim no chão do segundo andar. No chão. Nossa. O primeiro andar sumiu todinho. Me fala uma coisa, qual é a sensação de ver um rio chegando perto da sua casa? Você, Silvia, que é a sua casa, como que foi essa sensação? E na verdade ele não chegou perto da casa, né? Mas é horrível porque você se sente ilhada, a gente tá ilhada. Ilhada, você não tem o que fazer, não tem pra onde ir, não tem o que comprar, não tem como abastecer, você tá presa. É uma sensação meio de impotência. Você pensa assim, não tem o que fazer. Tá, o que a gente vai fazer agora? O que me contaram, o pessoal que estava na parte mais baixa, é que a chuva não parou e o rio subiu muito rápido. Então, umas 2 horas da manhã já começou a inundar. Coisa assim, de meia hora já estava na metade da parede. Nossa! Não deu tempo mesmo, era nada. se salvar, não deu para salvar mais nada. No máximo, alguém lembrou de pegar documento e só. Silvia, me fala uma coisa, e você na época já tinha costume de armazenar alimentos, de se preparar? Eu já tinha, porque como é uma cidade do interior, ela é longe de mercado, de correio, longe de tudo, né?
Então eu tinha que pegar meia hora de ônibus para chegar no mercado e meia hora de novo para voltar. Então eu sempre tive o costume de fazer compra assim pro mês. Pro mês. Só pro mês. Né? Foi o que salvou. E daí elas foram visitar você e você já deu uma preparada a mais na casa. Aquela visita também. Já fez uma compra a mais. E a gente também tinha comentado com ela, eu falei assim, começa a fazer um estoque, porque é legal, porque como você está muito isolada, né? E eu e minha família, a gente também tem o hábito de fazer isso, essa coisa de estocar comida. Então eu falei assim, faz um estoque extra, né? Então ela tinha, além da comida do mês, ela já tinha um estoque extra, quer dizer, se acontecesse alguma coisa, alimento não seria a primeira preocupação pra gente. Né? Bom, tava sem luz, sem sinal de celular e agora? Sem água, sem água. Automaticamente, quando você fica sem luz, corta a água, porque não tem como fazer a transmissão bombear água para a região. Então tava tudo sem água. Não tinha como sair, que mesmo com a água baixando, tinha muita lama, não tinha como você se deslocar pela cidade. A lama era tanta, levou um dia e pouco, 2 dias para descer toda a água. Foram 2 dias. 2 dias para baixar a água. Quando baixou, era tinha que esperar chegar trator de lama. Não tinha como você tirar na mão a lama. Eles tiveram que trazer tratores, os tratores tirando a lama das ruas. Não tinha como andar. Porque não era nem saudável, porque tinha de tudo dentro da lama. Até porque a região rural, né, a água vai arrastando os animais também. Nossa. Então, assim, entrou nos supermercados, então assim, o açougue perdeu tudo. É lama até a metade da parede. Então, aí a primeira coisa que a gente pensou assim, vamos nos organizar. Então a primeira coisa que você pensa assim, qual a coisa que estraga primeiro, que está na geladeira? Então assim, que estava no freezer, assim, a gente precisa preparar esse alimento. Vamos cozinhar tudo. Vamos cozinhar tudo. O freezer da Silvia, como o freezer da Silvia tinha bastante coisa, a gente falou assim, olha, você evita de abrir o freezer muitas vezes. Então assim, ainda tem muito gelo dentro do freezer, então você sabe que o que está lá dentro você consegue manter durante uma semana mais ou menos, tranquilamente. Então o que você vai fazer? Você vai preparar primeiro o que está fora. Então a gente começou a tirar as coisas que estragavam primeiro, as coisas que tinham descongelamento mais rápido. Então a gente foi preparando esses alimentos, a gente foi fazendo cozidos, estava frio também, então assim, a gente foi preparando comida que fosse de rápido consumo, simples de fazer. Menos, porque eu não podia ficar lavando panela. Não podia ficar lavando panela demais, então assim, eram pratos rápidos, cozidos, coisas que você jogava tudo na panela só e fazia. Você tinha a questão do gás, né? Porque você fala assim, eu tô com um botijão de gás, né? Que isso é muito interessante também, porque como aconteceu isso, né, o preço subiu. Então assim, Então tudo que você comprasse na hora ia ser uma fortuna. O bujão de gás que você compraria a R$35, ele estava cobrando 85. E tava uma loucura, todo mundo querendo. Vela, assim, a Vela sumiu assim nas lojinhas que ficaram intactas, que estavam mais acima. Fora da cidade, o pessoal saiu correndo para pegar velas, mas a Silvia tinha vela, né? Então como a Silvia tinha vela, porque a gente tinha comentado, não guarda, então a gente não teve nenhum problema com isso. É porque lá também costuma faltar luz fácil, né? Venta muito, apaga a luz. Então sempre já tinha, então, né, a gente falou assim, se aconteceu alguma coisa, né? Então assim, a sorte que a Silvia também tinha copo descartável, prato descartável. Tem filho pequeno, então sempre tem festinha infantil, sobra, copinho, eu nunca joguei fora, sempre guardei. Então a gente guarda. Isso ajudou muito, porque você tem que pensar isso, você tem uma quantidade de água limitada, você tem água na caixa d'água, mas quanto tempo vai durar? Você não sabe quanto tempo você não sabe quando vai parar de chover, quando o rio vai descer. Então é a natureza que está comandando. O tempo é da natureza naquele momento. Então você tem que ter tudo isso em mente. Você fica impotente, você não pode fazer nada. Não tem. Então o que você tem que fazer? Você tem que estar bem centrada e falar assim, vamos fazer o que estraga primeiro. Parou assim, o gasto que você tem normalmente de água você não vai ter. Né? Então você tem que... A água é para alimentação, primeira coisa, alimentação, beber e comer. Aí você, banho, essa parte de higiene, você vai ter uma quantidade de água, mas você não vai usar mais aquela quantidade que você usa normalmente. Uma coisa que ajudou bastante, que como estava chovendo, primeira coisa que a gente pensou, tá chovendo, vamos pegar água da chuva. Então a gente começou a colocar, como estava chovendo bastante, a gente colocou baldes e bacias, então a gente pegou muita água da chuva.
chuva. Então essa água, que não é uma água, né, adequada para consumo, ela é uma água que serve para higiene externa. Então a gente usava essa água para tomar banho, Lavar o que fosse preciso. lavar o que fosse preciso, qualquer coisa, sei lá. Também tinha um detalhe, o freezer da Silvia estava descongelando, então estava começando a sair água do freezer, que é aquela água que não é limpa, é uma água que ela tem contato com a carne. Então você precisava de água para tirar aquilo, então água de chuva. E me fala uma coisa, e os vizinhos de você, seus vizinhos lá, Silvia, eles estavam preparados? Não. Como é que aconteceu? Eles também foram conscientes? Como é que aconteceu? Não, nem um pouquinho. Ninguém fica preparado lá. A minha vizinha direta, assim, do lado, ela gastou a água da caixa dela toda. Lavando louça. Lavando louça no primeiro dia. Nossa. Comer, já tinham comido tudo, que eles não faziam estoque, não tinha mais comida. Então eles saíam pela vizinhança pedindo ajuda, né? A sorte é que a gente recebeu ajuda rápido. Né? Sim, O exército verdade. chegou, tinha muito produtor que não foi atingido, então eles mandavam legume, fruta para a escola, porque o ponto de apoio foi a escola. Sim. Que tem ali. Então os desabrigados foram para as salas de aula para poder ficar lá, né? Para dormir lá e poder de dia limpar a casa, tirar a lama toda. Quantos dias mais ou menos demorou para chegar socorro lá para vocês? O pessoal, os primeiros Helicóptero. eles chegaram no final da semana. No final da semana chegaram, aí começaram a aparecer os helicópteros do exército, dos bombeiros. E me fala uma coisa, qual foi a sensação de vocês que estavam preparadas, não precisarem ficar dependendo das doações dos outros, não ficarem dependendo de chegar ao socorro, de chegar os legumes, as frutas dos bondosos produtores que mandaram? E se não tivesse eles? Como é que isso poderia comer? Né? Qual é a sensação de estar preparado numa situação dessa? É tranquilidade, porque por mais que você esteja ali esperando a natureza dar as ordens, você tem um controle, que é um controle próprio, você tem o seu autocontrole. Você não fica estressado. Você não fica estressada. É só esperar. Agora, pra gente terminar, eu queria que vocês que passaram por essa situação, que mensagem vocês têm para passar para as pessoas? Olha, eu acho que uma coisa que ajudou muito foi você estar preparada. Ter um estoque. Tem um estoque de alimentos. Eu acho que é uma coisa viável sempre. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não preciso fazer um estoque porque eu tenho mercado ali, na esquina, eu ganho muito bem, eu tenho muito dinheiro. Mas eu falei assim, não adiantou, porque lá, por exemplo, quando acabou luz, acabou força, nem os caixas eletrônicos funcionavam. Então, se você tinha dinheiro no banco, você ia comer o quê? O cartão? Não tinha o que comer. O teu dinheiro, em alguns lugares, não valia nada. Vale a pena você estocar, vale a pena assim, fazer um estoque de água, de alimento, sempre alguma coisa para mais de um mês. Isso ajuda muito, porque na hora que acontece um acidente desse porte, a preocupação primária, que é de sobrevivência, comer e beber, você não tem. Então isso ajuda muito a você realmente a ter mais sangue frio, a pensar com mais clareza e até ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Então, é o que a gente sempre fala, assim, façam, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, façam porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Silvia e Irene, muito obrigada por terem aberto a casa de vocês, ter recebido a gente, falar um pouco sobre a experiência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista e aprendido a importância, aprendido e agregado, né, um pouco mais para saber, para sentir mais como é importante a gente armazenar e cuidar dessa parte de alimento. Porque são várias as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes é um desemprego, às vezes é algum parente querido que faleceu, às vezes é a natureza se revoltando, ou acontece, né? Então é importante a gente estar sempre preparado. Agora a gente vai mostrar algumas imagens e filmes que elas forneceram pra gente, pra vocês verem o que aconteceu lá. Espero que tenham gostado e aprendido bastante com essa reportagem. Até mais. Tchau, tchau.